Olá, vamos dar continuidade então ao módulo 3, audição, com a aula 2. Na aula 1 a gente aprendeu um pouco sobre o sistema auditivo periférico e essa aula 2 ela é destinada ao sistema auditivo central. Então é importante que a gente saiba que nem sempre uma criança, um estudante, um sujeito que tenham dificuldades, queixas auditivas, eles necessariamente têm uma perda auditiva periférica. Às vezes, a avaliação auditiva é normal e essas queixas permanecem. Tá? Então, ali o que está citado, né? Alguns pais referem queixas como dificuldade em compreender fala no ruído, seguir instruções verbais, diferenciar sons semelhantes, localizar fonte sonora, mas os limiares audiométricos dessas crianças estão dentro da normalidade. Só que o desempenho na escola, a qualidade de vida estão impactados por essas características, ainda que não exista essa perda auditiva. E nesse caso, a gente pode suspeitar de alterações no processamento auditivo. Quando a dificuldade ela não está na quantidade, né, na captação quantitativa do som, mas sim no processamento dessa informação sonora, na capacidade de interpretar os sons. Aqui eu trago então essa animação que eu achei bem legal, mostra um pouquinho de como que funciona essa parte da via auditiva central. O sistema auditivo central parte do tronco encefálico, então depois que o som sai lá do nervo auditivo, ele chega, né, no tronco e vai até o córtex, e ele vai envolver grandes vias auditivas, né, formado por vias aferentes, eferentes e associativas. Aqui a gente tem uma imagem com essas estruturas por onde o som vai passar depois que ele sai do nervo auditivo. Primeiro lugar que o som passa são os núcleos cocleares. Os núcleos cocleares eles vão fazer a análise sensorial complexa e diminuir os sinais de ruído de fundo. Então, eles começam aquela função, né, da fala no ruído, né, de detectar a fala no ruído e ignorar o ruído de fundo. Depois vocês veem que o som ele vai cruzar, né, para o outro lado e ele vai passar pelo complexo alivar superior, que é responsável por codificar a direção de um som no espaço. Ele vai ser responsável pela localização sonora, fazendo análise da diferença de intensidade e tempo entre as orelhas desse som, conseguindo localizar de onde veio esse som. Depois disso, o som passa pelo colículo inferior, que é responsável pela atenção ao estímulo sonoro, também auxiliando naquele mecanismo da compreensão dos sons na presença do ruído. Passa também pelo corpo geniculado medial, que vai emitir essas projeções do nervo para o córtex. E nesse caminho também está envolvida a formação reticular. A formação reticular, ela vai se conectar ao sistema auditivo e quando ela está ativada, ela aumenta o alerta, né? Faz com que ele se torne mais alerta e atento e tenha uma maior reação aos estímulos importantes. Ela sim é a principal responsável pela atenção seletiva e pela habilidade de ouvir na presença de ruído. Quando o som chega então no córtex, né, que é essa parte aqui lá no cérebro, córtex auditivo situado no lobo temporal, essa parte próxima da orelha, né? E ali que vão acontecer a maior parte das habilidades auditivas, tá? Ali tem algumas citadas nesse textinho, né? Como discriminação, memória auditiva para sons em sequência, né? E etc. Aqui a gente tem uma divisão de 3 estruturas: córtex auditivo primário, função de detecção do nível e qualidade dos sons. A área de Wernicke, ela não é relacionada só à audição, né? Ela é relacionada à linguagem, porque ela é responsável pela compreensão da linguagem falada e também pelas habilidades de emoção e memória. E córtex auditivo secundário, responsável pela análise e processamento de informação auditiva complexa. Então, aqui, só relembrando, né?
a localização do córtex auditivo primário, que a gente já falou. As áreas de associação auditiva, então o córtex auditivo secundário ele faz parte disso. E também existe o córtex associativo auditivo linguístico, que vão fazer esse processamento da informação auditiva complexa, né? E a área de Wernicke, que a gente já comentou. Lá no córtex, gente, cada hemisfério vai ter uma função especializada diferente. Normalmente, lado esquerdo é linguagem verbal e raciocínio lógico-matemático. Lado direito, parte de linguagem não verbal, criatividade e parte artística. Tá? O que acontece, gente? Sempre que o estímulo auditivo entra na via auditiva, ele entra por um lado e vai cruzar. Entra pelo outro e vai cruzar. E aí, lá dentro do nosso cérebro, tem que existir uma forma de comunicação interhemisférica, onde eu vou transmitir a informação para cada área especializada. Então, se eu recebi uma informação verbal do lado direito, ele vai cruzar, vai estar do lado esquerdo. Ótimo! Mas se eu recebi uma informação verbal do lado esquerdo, ele vai cruzar para o lado direito. Lado direito não é especializado na parte verbal, ele vai ter que cruzar. E assim também, porque nenhuma informação ela é puramente verbal, puramente não verbal, né? A própria fala, se a gente analisar, ela tem aspectos verbais e não verbais, né? A entonação, ela é um aspecto super relevante da fala e não é um aspecto verbal, né? Ele vai ter que ser interpretado nessa outra área especializada. Então, para que aconteça essa comunicação, a principal estrutura que atua é o corpo caloso, tá? E que vai ser responsável, então, por essa comunicação pelas áreas associativas. Aqui eu trago uma imagem, né, com as habilidades de cada hemisfério, claro, né? Sempre é importante a gente saber que isso é a maioria das pessoas. Algumas pessoas podem ter essa especialização em lados trocados, né? Assim como nós temos pessoas canhotas, né? Então, não é uma regra, mas sim a maioria das pessoas que tem lado esquerdo mais especializado nessas áreas de fala, né? E o lado direito nessa parte música, criatividade, parte não verbal. Tá? E as vias referentes que a gente citou, elas são à volta desse estímulo, né? A reação do corpo, e normalmente elas têm relação com com o reflexo, né? Então, vocês já podem ter tido a experiência de ir em algum evento com um som muito alto e depois ficar com uma perda auditiva temporária, né? Isso acontece porque o nosso corpo ele cria um mecanismo para proteger o nosso sistema auditivo e ele ativa esse reflexo para diminuir a intensidade sonora que chega, né? Então ele vai preservar o ouvido de traumas acústicos, né? De danos maiores. E a via eferente, além disso, ela vai ter implicações significantes na detecção e inibição do sinal do ruído de fundo e nas funções relacionadas à memória, por isso que ele é citado também nessa parte do processamento auditivo. Então, o que é o processamento auditivo? Todo o percurso do som pelas vias auditivas centrais, que possibilita a interpretação dos estímulos auditivos através de habilidades específicas, é chamado de processamento auditivo. Lá no nosso livro do Moodle também tem uma descrição de cada habilidade do processamento auditivo que está aqui citada, né? Então, vocês veem que são várias, né, as habilidades, detectar o som, se tem ou não tem, localização, reconhecimento, esse é o som de uma abelha, esse é o som de um carro, memória que está relacionada também, né? Sequencialização, até mesmo para eu poder repetir uma palavra, eu tenho que ter essa habilidade, porque eu tenho que saber que palavra não é pavrala, não é
de outra forma, né? Ela é nessa sequência. Discriminação auditiva, né? De eu conseguir identificar a diferença do F, do V, do T e do D, né? Dos sons. Atenção seletiva, que é aquela habilidade que eu tenho de prestar atenção no que eu quero, né? E ignorar o resto. Figura fundo muito semelhante. Atenção sustentada, quando eu consigo manter a atenção num estímulo que eu preciso. Compreensão, o que eu faço com o que eu ouvi, né? Fusão e síntese binaural, que tem muito a ver com pegar aquele estímulo que tem mais do que um componente e conseguir juntar, né? Então, o que eu ouvi do lado direito com o lado esquerdo, e aí conseguir chegar a uma informação única. A separação binaural também. O fechamento tem muito a ver com aquela questão assim, bom, eu estou aqui num ambiente barulhento, eu ouvi uma parte da palavra, não ouvi tudo, mas eu pego aqui algumas coisas que eu ouvi, eu faço o fechamento e eu consigo compreender o que foi dito, né? O processamento temporal também é uma habilidade e a aglutinação. Tudo lá descrito no nosso material, né? Para que a gente possa entender bem quais são as habilidades e a partir disso a gente pode até conseguir identificar que às vezes as dificuldades de aprendizagem de alguns dos nossos estudantes estão relacionadas a falta dessas habilidades, né? Do processamento auditivo. O que é um distúrbio do processamento auditivo, então? Ele pode ser definido como um distúrbio no processamento de informações restrito à modalidade auditiva, né? Segundo o Jaeger-Music. Seria um distúrbio onde há impedimento da habilidade de analisar ou interpretar os padrões sonoros e ainda pode ser considerado ali quando apresentar uma ou mais habilidades auditivas prejudicadas. Os indivíduos que têm um distúrbio do processamento, eles têm os limiares auditivos dentro da normalidade, como a gente já comentou no início dessa aula, mas eles vão escutar de forma confusa, porque eles vão apresentar disfunções. Então, é importante a gente saber, distúrbio do processamento não é lesão no sistema auditivo, mas sim disfunções nessas vias sensoriais, né? Não está funcionando da forma que seria adequado. Em geral, esses indivíduos eles vão ter pobres habilidades linguísticas, que podem incluir histórico de desvio fonológico, que a gente já estudou no módulo 2, né, as trocas de sons na fala, atrasos no desenvolvimento da linguagem. Eles também podem ter dificuldade em memorizar informações novas, dificuldade em localizar a fonte sonora, ter pouca habilidade de resolução de problemas, dificuldades na leitura e na escrita, então ali tem quais são as repercussões, né? Podem ter trocas de letras, inversões, escrita espelhada. Eles constantemente solicitam repetições das informações ouvidas e se mostram distraídos em situações de fala com ruído. E também a gente observa frequentemente uma demora excessiva na realização de tarefas e também para responder a estímulos auditivos. Eu trago aqui para ilustrar, isso também está lá no nosso material, a classificação dos distúrbios. É claro que se nós tivermos um estudante que tenha diagnóstico de distúrbio do processamento, venha com o exame, né, que vai ser encaminhado, lá vai estar tudo descrito de que forma, né, o professor pode estar auxiliando e quem vai fazer a reabilitação, em geral, vai ser o fonoaudiólogo, que vai trabalhar especificamente essas habilidades. Mas é interessante que a gente saiba que existem, então, essa é a classificação mais usada que eu trago, né? Esses 3 déficits ou subperfis primários, decodificação, que é uma dificuldade bem relacionada à discriminação auditiva, né? A decodificar a informação auditiva. A integração auditiva tem mais relação em como eu consigo integrar os 2 hemisférios e aí sim interpretar essa informação auditiva utilizando os 2 hemisférios. A disfunção não verbal, né? Que ela daí tem mais relação
com aquelas habilidades do hemisfério direito predominantemente. E os déficits e subperfis secundários, a organização de saída e associação auditiva. Organização de saída tem muito a ver com a questão de sequencializar estímulos, né? E tem até alguns estudos que relacionam a presença desse déficit em pessoas que gaguejam, por ter a dificuldade de organização nessa questão da fala, né? E associação auditiva, que vai ser fundamental para o processo de aprendizagem também. Sinais e sintomas do distúrbio do processamento, gente, são muitos, né? Mas é legal a gente conhecer, porque às vezes a gente tem lá um estudante que a gente não sabe mais, né, o que pensar sobre a dificuldade dele, e pode ser sim sinal desse distúrbio, né? Então ali, referente à audição, parecem não ouvir bem, mesmo tendo audição dentro dos padrões de normalidade, procuram pistas visuais no rosto do falante, apresentam déficit em entender e, por consequência, seguir regras e ordens, principalmente quando são faladas em sequência. Então, ali tem um exemplo. Preciso que você vá até seu armário, pegue sua jaqueta branca, sua calça preta. São muitas informações. Um sujeito com distúrbio do processamento dificilmente vai conseguir executar uma tarefa assim. Demoram em escutar ou entender quando chamados e também dificuldades para entender de imediato o que foi falado, né? Precisam ser chamados mais de uma vez. Apresentam dificuldades em localizar a fonte sonora, pedem para repetir a conversa. O que? Como? Não entendi. Tem dificuldades para entender a conversa em ambientes com ruído. Possuem dificuldade para lembrar o que foi dito ou têm dificuldades para memorizar. Têm dificuldades em manter a atenção auditiva. Ficam cansados ou têm uma atenção curta para sons em geral e têm dificuldade em aprender músicas ou ritmos. Em relação ao comportamento social, essas pessoas podem ser distraídas, podem ter ansiedade e impaciência, ser impulsivas, agitadas, ou até mesmo ter essa tendência ao isolamento, né, por se sentirem frustradas com relação às suas dificuldades. E também elas podem parecer pessoas desorganizadas. Em relação à linguagem expressiva, podem ter alterações nos sons da fala, que a gente já comentou, né, das alterações. Podem ter dificuldades em se expressar no que se refere ao uso das estruturas gramaticais. Podem ter dificuldades em lembrar palavras durante a conversa. Podem ter dificuldade em compreender ideias abstratas, piadas, expressões com duplo sentido. E lá no nosso material, onde está mais descrito cada déficit, vocês vão ver que alguns déficits têm mais dificuldade nessa parte das piadas, das expressões com duplo sentido, né? Também eles podem apresentar dificuldade em perceber aspectos prosódicos de fala, como ritmo, entonação, da ênfase na sílaba tônica. Também podem ter déficit em contar histórias, tendo dificuldades em manter a sequência lógica e também repassar recados. Eles podem se confundir ao contar fatos ou histórias. Em relação à linguagem escrita e à leitura, eles podem ter dificuldades como trocas de letras com sons parecidos. Claro que isso também pode acontecer em pessoas que têm perda auditiva, né? Mas uma pessoa que não tenha perda auditiva e tenha essas trocas, pode ser um caso de distúrbio do processamento. Pode ocorrer inversão de letras, ali B, P, D e Q, são letras parecidas, né? Podem apresentar disgrafia, a letra feia. Podem ter dificuldades em elaborar um texto, resgatar ideias e organizar através da escrita. Apresentar dificuldades em compreender o que leem, principalmente quando a informação é abstrata. Podem ter dificuldades em acompanhar o ritmo do ditado e também a interpretação dos problemas de matemática. Então, vejam que o processamento auditivo, ele vai repercutir muito no aprendizado da criança, né? Em toda a formação do pensamento, né? Desse raciocínio,
porque ele acaba impactando também na aquisição da linguagem como um todo, né? Na linguagem oral, na linguagem escrita, na leitura e assim por diante. E então, em relação ao desempenho escolar, eles podem ter essas dificuldades, como problemas de memórias de nomes, de números, precisar copiar tarefas porque eles estão atrasados, ter dificuldades com regras de acentuação, ter baixo rendimento nessas atividades de leitura, gramática, ortografia, interpretação de texto e assim por diante, influenciando em outras matérias também. As causas do distúrbio do processamento podem ser várias, né? Ali eu cito algumas, lesões cerebrais, distúrbios neurológicos, e eu queria destacar privação sensorial. Vocês lembram que na aula 1 nós falamos sobre as otites médias de repetição? Então, quando elas não afetam a aquisição da linguagem, elas podem estar afetando o processamento auditivo. Por quê? Porque para a via auditiva central ela ficar madura, né? Ela precisa ter a informação de forma plena. E quando eu tenho esses rebaixamentos, essa flutuação da audição, eu comprometo a formação da via auditiva. Assim como, lembram dos casos das crianças que utilizam o aparelho de amplificação sonora, né? A criança que tem perda auditiva, ela necessariamente vai ter também dificuldade no processamento auditivo. Mas quanto mais ela utilizar o aparelho de amplificação, melhor vai se desenvolver essa via auditiva central. Se ela fica muito tempo sem o aparelho, essa via auditiva central, ela vai sofrer e ela vai se desenvolver menos. Né? Assim como isso acontece até mesmo com os adultos, né? Depois de muitos anos sem ouvir, é como se a via auditiva ela perdesse um pouco a sua função, e aí eu mesmo adaptando um aparelho, eu vou ter mais dificuldade, né, em interpretar as informações auditivas. Tá? Outra causa é o atraso maturacional das vias, tá? Que ali também está citado. Tá? Ali tem outros problemas que podem acontecer. E existe também uma grande comorbidade do distúrbio do processamento com o déficit de atenção e a hiperatividade. Tá? E ali também eu cito que o processo de envelhecimento também pode desencadear. Não é muito comum aqui no Brasil, né, o trabalho no envelhecimento, tem sido, os estudos eles são mais voltados com as crianças em idade escolar, mas existem vários estudos do exterior que trazem, né, inclusive terapia do processamento auditivo com adultos que têm notado essa dificuldade com o passar dos anos. A avaliação do processamento, ela é feita com a aplicação de uma bateria de testes comportamentais, gravados em CD, num audiômetro de 2 canais, né? Ali ele é composto de estímulos verbais, não verbais, e eles são gravados de uma forma que a criança possa receber o som numa orelha só, nas duas ao mesmo tempo, numa por vez, com distorção, para justamente avaliar as habilidades auditivas todas que nós citamos lá anteriormente, para ver quais podem estar comprometidas e qual pode ser a dificuldade desse indivíduo. Tá? Os testes eles são padronizados por faixa etária e, como eu já comentei, são realizados por um fono numa cabine acústica através de um equipamento específico ou de um audiômetro de 2 canais. Aqui bem importante, gente, às vezes a gente começa a observar esses sinais e a gente quer então que todo mundo faça a avaliação do processamento auditivo. Existem alguns pré-requisitos para a avaliação, tá? Então eles são citados aí. Primeiro, ter idade igual ou superior a 7 anos. Por quê? Primeiro porque para a gente poder dizer que a criança tem um distúrbio, a gente tem que ter certeza de que a via auditiva está madura. Então, até os 7 anos, pode acontecer de a via ainda não estar madura e essa criança, até os 7 anos, superar essas dificuldades. Também porque existe
os padrões, né, de avaliação, que são para os padrões de normalidade, eles consideram essa idade a partir dos 7 anos. Tem que também ter limiares auditivos normais e a audiometria, de preferência, tem que ser recente, no mínimo 3 meses. A imitanciometria, que é um exame que avalia a orelha média, não pode estar alterada. Se tiver alguma perda auditiva, somente se for do tipo neurosensorial e não for assimétrica. Tá? Ele tem algumas coisas bem específicas. Claro que nesse caso, quem vai dizer isso é o profissional, né? Olha, essa criança não tem indicação para essa avaliação. Também é importante que o nível cognitivo seja suficiente para compreender as ordens do teste. Não é um teste fácil e é um teste bem extenso, às vezes se demora mais que um dia para fazer, são várias provas. Então, se é uma criança muito pequena, é uma criança que não consegue se concentrar, é uma criança muito agitada, também vai ser bem difícil a gente conseguir fazer essa testagem. Tá? E também não pode apresentar um importante atraso de linguagem, porque as respostas para o teste, elas são verbais, né? Então, a criança precisa responder a esse teste sem ter uma linguagem desenvolvida, essa criança não vai conseguir realizar essa avaliação. O tratamento, ele vai envolver estratégias que são divididas na literatura internacional com dois nomes, top-down e bottom-up. Para a gente alcançar resultados mais efetivos, a gente tem que ter uma terapia que envolva estratégias dessas duas classificações. Isso é o que diz a literatura. Então, aqui, para a gente ter um conhecimento, as estratégias bottom-up, elas são estratégias que possibilitam mudanças comportamentais que afetam positivamente o sistema nervoso central. E nesse, então, está o treinamento auditivo, que é o treinamento, né, o tratamento mais comum e mais divulgado, que é realizado por um fono, baseando-se no princípio da plasticidade neural. Então, a fono vai estimular as habilidades alteradas, estimulando que o cérebro consiga desenvolver essas habilidades de alguma forma com essa capacidade, né, com os neurônios que estão ativos. Também uma forma de melhorar, né, é a melhora do sinal acústico em sala de aula através do sistema FM, tá? Ou outros sistemas de amplificação. As estratégias top-down, elas são estratégias que fazem o treino de capacidades cognitivas que vão favorecer a função periférica. Tá? Então, por exemplo, as habilidades metacognitivas, tá? Elas vão envolver diferentes tipos de habilidades, como segmentar e manipular fala em diversas unidades, né? Separar palavras dos referentes, estabelecendo significado significante, perceber semelhanças, né, sonoras entre as palavras, julgar coerência semântica e sintática dos enunciados e assim por diante. Também estimulado as habilidades metalinguísticas. Nas habilidades metalinguísticas está incluso o trabalho da consciência fonológica. E a gente vai ter o nosso próximo módulo sobre esse assunto, né? Que é a capacidade de perceber os sons, de manipular os sons. E também fiz um destaque aqui que a motivação e a autoestima, elas são cruciais para o sucesso da intervenção, né? E por isso elas têm que fazer parte também do planejamento dessa terapia. Aliado a essas estratégias, é bem importante também que sejam feitas mudanças no ambiente de casa, da escola, do trabalho, a fim de reduzir o ruído de fundo. A gente tem que pensar que ainda que eu trabalhe para melhorar essa habilidade, né, de compreender a fala no ruído,
a pessoa que tem distúrbio do processamento, ela tem uma tendência maior a ter essa dificuldade. Então, é importante que eu reduza o ruído de fundo, a reverberação, né? Para que exista uma melhor compreensão auditiva desses sujeitos. E agora eu trago algumas orientações que a gente pode estar passando para os profs, né? Que a gente pode estar passando para as famílias, que vão ajudar a pessoa que tem o distúrbio do processamento, né? Compensando esse distúrbio, esse déficit que ele tem. De forma geral, ali, que essa é a orientação básica, né? De forma geral. Antes de começar a falar ou passar alguma informação, solicitação, a gente tem que se certificar que a gente tem a atenção auditiva desse indivíduo, que ele está olhando, né? E sem realizar outros movimentos, né? Então, às vezes, ele está ali se mexendo, então dificilmente ele vai conseguir compreender porque ele tem um fator de distração. A gente tem que pensar que o indivíduo que tem um distúrbio do processamento, ele tem que se esforçar mais para conseguir compreender a informação auditiva. Então, ele tem que ter a atenção dele toda voltada para isso. Expor o conteúdo sempre falando de frente, então não tem nenhum problema em eu ajudar ele com a leitura orofacial, né? Que ele possa usar isso como uma compensação à dificuldade dele. É importante a gente ter boa articulação. Claro, gente, o que é boa articulação? É articular bem, não é exagerar para não confundir, mas é articular bem, de forma clara, né? Que ele consiga compreender de uma forma boa, né? Essa mensagem, utilizando entonação rica, pausas nítidas, que a fala tenha uma linguagem clara e concisa. Isso é bem importante. Lembra do exemplo que eu dei antes? Fulano vai, sobe a escada, dobra a direita, pega a blusa branca, o tênis preto, não sei o que. Gente, não vai, tá? Quando chegar na escada já esqueceu. Então, vamos tentar falar com esses sujeitos com partes menores. Fulano, vai buscar a blusa branca, né? Então, eu tô lá dando uma tarefa na minha sala de aula. Gente, vamos abrir o livro tal. Agora vamos achar tal coisa. Né? Não vamos dar toda a informação de uma vez, porque essa pessoa vai se perder e vai ter dificuldade. Né? E quando a gente percebe que o indivíduo não entendeu, gente, vamos tentar reestruturar a fala. Tá? Então, se eu falei uma coisa e não foi possível entender, não adianta eu repetir igual, né? O ideal é que eu refaça essa fala, talvez utilizando outras palavras, de uma forma mais simples, né? Para que a gente possa se assegurar. E é sempre importante, gente, se assegurar que essa criança, que esse indivíduo tenha entendido, né? Porque às vezes ele já sofre com essa coisa, né, da dificuldade de compreender, ele vai, às vezes, fazer de conta que entendeu para não ter mais problemas. Então, bem importante a gente se assegurar e sempre lembrando daquilo que foi falado como estratégia de terapia, mas que é estratégia nossa também, né? Motivação, autoestima, isso é muito importante para as pessoas em geral, para o estudante, né? Então, a gente valorizar as habilidades dele vai ajudar ele nesse sentido, sem enfatizar a dificuldade, né? Na sala de aula, gente, ali é bem parecido com quem tem perda auditiva, vocês veem, né? Forneça um lugar preferencial em frente ao professor, longe do corredor, do ruído da rua, né? Tentando diminuir o ruído da sala de aula. Então, ele vai ter muita dificuldade em compreender a fala na presença desses distratores, né? Assim como ali, né? Segundo item, né? Sem distrações auditivas e visuais. Bem importante a gente favorecer isso.
Programar pequenos intervalos em que não seja exigida atenção auditiva, porque esses indivíduos se cansam muito quando tem uma atividade que exige, né? Lembrem que eles têm que fazer um esforço maior para compreender a informação auditiva e então eles se cansam mais fáceis e acaba sendo frustrante quando a gente ultrapassa, né, esse tempo. Usar recursos visuais, né? Lembrando que se a audição está um pouco comprometida, então vamos usar outros recursos. Vamos usar agendas, murais, anotações, lembretes para ajudar essa criança. Fornecer informações e instruções por escrito e verbalmente. Evitar avaliações orais, né? Porque vai acabar prejudicando esse sujeito. E nas avaliações escritas, evitar perguntas do tipo questão aberta, porque a questão aberta exige a organização daquela resposta que para alguns déficits é muito complicada. Priorizar o estudo de palavras em sentenças, não de forma isolada, assim como lá nos indivíduos com perda auditiva, né? Ajudar a criança fazendo associação de palavra com imagem ou outro tipo de associação, usar regras, prévias combinações e instruções. Às vezes eles têm dificuldade em seguir regras, então é bem importante a gente trabalhar isso. E não dar explicações longas. Quanto mais objetivo, simples e clara a informação, melhor vai ser a compreensão desse sujeito. Em casa, a orientação é reduzir nível de ruído em local de estudo, desligar rádio, televisão, sempre que possível auxiliar o filho nas atividades mais difíceis. E ali, algo que hoje está sendo um luxo, né, gente? Proporcionar situações diárias de comunicação entre a família. Seria bem importante que a criança pudesse ter pelo menos esses 30 minutos, né? Para contar uma história, para cantar música, para contar como foi o dia, né? E nesse momento evitar TV e rádio em volume alto, né? Também é importante desenvolver tarefas diárias que promovam a resposta dele em voz alta, trabalhando o reconhecimento de palavras-chave e compreensão do assunto trabalhado, tanto nas tarefas teóricas, desenvolvidas na sala de aula, ou nas atividades escolares. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação e encaminhamentos de forma geral, tá, gente? Tanto lá da parte periférica quanto dessa parte central, tá? Eu já tinha comentado que atualmente o teste da orelhinha é obrigatório no nascimento, né? Então, isso é bem bom porque vai diminuir bastante o caso de surdez profunda não identificados até o ingresso na escola. É bem importante a gente lembrar que quanto antes eu percebo uma deficiência auditiva e antes eu intervenho, menor vai ser o impacto na vida dessa criança, né? Menores vão ser as perdas. Então é muito importante a gente correr atrás do tempo, né? É fazer o quanto antes. Então é uma boa notícia a gente saber que tem isso, mas existem muitas crianças que vão ter outros casos e que a gente vai enquanto escola, né? A escola é um local que vai sim ter um papel muito importante nessa identificação desses casos que passaram para auxiliar, né, esses indivíduos. Então, como que funciona, gente? No caso de suspeita de perda auditiva periférica, o primeiro passo é encaminhar para o otorrino e para avaliação auditiva. Pelo SUS, sempre vai ser necessário passar pelo pediatra, né, pela UBS, que vai primeiro fazer esse encaminhamento para os outros profissionais. Tá? Atualmente, a gente consegue adaptar prótese auditiva, a gente consegue fazer implante coclear e, inclusive, fazer o sistema FM pelo SUS, desde que haja indicação. Tá? E ali eu reforço, né? Porta de entrada para SUS é sempre a unidade básica de saúde. Então, se a gente consegue, enquanto escola, ter um bom relacionamento com a UBS da região, né? Consegue trocar informações com eles, é muito legal, porque eles também podem orientar, né, a escola em como proceder, em como encaminhar essa família, né,
até mesmo saber se a família foi, né? Porque a gente sabe que às vezes é difícil todo esse processo, tá? Quando for um encaminhamento por plano de saúde, né? Ou particular, daí sim, pode encaminhar diretamente para o otorrino e em geral, pelo plano, vai passar pelo otorrino que vai solicitar a avaliação auditiva. No caso da suspeita do distúrbio do processamento auditivo, a notícia não é tão boa, né? Infelizmente, não existe avaliação do processamento auditivo como um procedimento pelo SUS. Aqui no município de Caxias a gente não tem esse exame coberto pelo SUS. Então, se houver a suspeita desse distúrbio, a gente tem que investigar com essa família se ela tem plano de saúde, muitos cobrem, né, o exame do processamento, ou se existiria alguma condição de ela pagar esse exame, tá? Lembrando que para fazer o exame do processamento, a gente precisa ter a avaliação audiológica básica e esse exame é coberto pelo SUS, então a gente pode sim fazer esse encaminhamento anteriormente para que a família tenha mais condições, de repente, de arcar com os custos somente do exame do processamento, né? É sempre importante, gente, nesse caso, a gente observar se essa criança atende aqueles pré-requisitos, né? Porque às vezes a gente vai encaminhar para a avaliação do processamento e essa criança não pode fazer por não ter ainda os pré-requisitos. Isso gera todo um cansaço dessa família que buscou e não, né, uma frustração também, né, que buscou esse recurso e que não foi e não era o adequado. Então, observando, né, esses pré-requisitos, e importante lembrar que quando o exame dá alteração, né, é possível sim realizar a terapia pelo SUS. Então, às vezes, se a família consegue se organizar e consegue pagar essa avaliação, né, depois a gente consegue fazer essa terapia pelo SUS e ajudar essa criança, né, a conseguir desenvolver essas habilidades auditivas e ter um melhor desempenho na escola e no dia a dia, certo? Então, aqui são as referências bibliográficas das aulas, né? Da mesma forma, esse conteúdo teórico está lá no nosso livro, né, do Moodle. E nós estamos à disposição, se vocês têm alguma dúvida, podem mandar mensagens lá no nosso campo, lá. Certo? Muito obrigada! Essa foi a aula 2, fim do módulo 3 de audição.